Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos fazer um jogo da memória com palavras em inglês relacionadas ao ramo da moda. Na célula A1, vamos digitar então a primeira palavra, model. Na linha número 2, ainda na coluna A, vamos digitar a palavra trend. Vamos prosseguir digitando mais palavras. Vamos digitar coluna por coluna, da coluna A até a coluna E, e vamos fazer algumas revisões ligadas à parte de dimensionamento e também à questão de formatação de tabelas. Para finalizarmos então a coluna A, vamos digitar a partir da linha 3 supermodel, thread, trendy, coast, fashion, fancy, Antes de prosseguirmos, vamos registrar esses dados em nosso computador. Em outras palavras, vamos salvar esta planilha, este arquivo, tudo bem? Ctrl B do seu teclado, pressione. Caso preferir, nós também podemos clicar neste ícone aqui na parte superior da tela, que é o salvar Ctrl B, para abrir a mesma janela, ou botão Office, salvar como, e escolher a opção Pasta de Trabalho do Excel 97-2003. Por quê? Porque caso esse documento precise ser enviado para outros computadores com versões anteriores, você já está salvando então esta planilha numa versão que será compatível com um computador que não esteja com versões mais atualizadas que o seu. Tá bom? Podemos então fazer o registro dessas três maneiras. Vamos renomear esse arquivo como Memory Game Fashion. Clique em salvar. Vamos terminar a nossa tabela. Vamos digitar out of style, to be in style, wool, leather, high heels, loose, tight, makeup. Pressione Ctrl B do seu teclado para registrar essas novas informações. Imagine que podemos ter algum contratempo ou algum incidente durante esse processo de trabalho. Para evitar perdas de trabalho, é muito importante realizarmos esse procedimento. Você pode salvar a cada 3 linhas digitadas, ou, se preferir, a cada coluna que você finalizar. A frequência de salvamento, quem escolhe é você. O importante é nunca deixar para salvar no final, porque você pode perder muito tempo com o trabalho, tá bom? Então, para evitar essa perda por acidente ou por possivelmente uma falta de energia,
Sempre que terminarmos de digitarmos os dados na coluna, vamos realizar o procedimento de salvar o arquivo. Continuando, de C1 em diante, the latest brand, necklace, coat, sweater, gloves, hat, material, wear, fabric, textile, ring, earring, cosmetics, fur, swimsuit, clothes. Última coluna, scarf, jewelry, got it going on, runway, fashion show, fashion week, fashion designer, boots. Vamos selecionar de A1 até E8, ou, se preferir, quadro matriz. Leve o cursor do mouse para a divisória entre as colunas. Vamos ajustar para um tamanho onde todas as palavras possam ser visíveis dentro da coluna. Quanto às linhas, o interessante é trabalharmos com o maior número possível, para que na hora que imprimirmos, essas palavras saiam num tamanho adequado, num tamanho onde eu não precise forçar a visão. Leve o cursor do mouse da linha 1 até a linha 8, selecione, clique, segure e arraste até o número 8, escolha uma das seleções e clique agora com o botão direito do mouse. Clique agora em altura da linha. De 15, vamos selecionar o tamanho 40. Muito bom. E agora a coluna, vamos então ajustar de A até E para um tamanho maior. Botão direito do mouse, clique agora em largura da coluna. Vamos digitar um tamanho 50. Ele passou um pouco da dimensão, então ele ainda não é adequado. Vamos diminuir. Botão direito do mouse, largura da coluna. Vamos diminuir para 30. Agora precisamos ajustar a fonte da informação da tabela. Vamos selecionar então centralizar o texto e alinhar o texto no meio das células. A fonte da nossa tabela será Time News Roman. Enter. Vamos aumentar a fonte de 11 para 30. Reparem que o tamanho passou do limite estabelecido na nossa tabela. Podemos então ajustar mais um pouco ou diminuir a fonte. Eu vou ajustar. Para fazer isso de uma só vez, leve o cursor do mouse até o quadro matriz do Excel, cursor do mouse entre a linha divisórias. Muito bem. E agora vamos então fazer esse outro ajuste que é o mesmo tamanho. Por quê? Na hora de recortarmos, é interessante que os quadrinhos tenham esse mesmo tamanho.
para facilitar o manuseio ou até o armazenamento deles em alguma pasta. Então, para termos certeza de qual foi a coluna com maior tamanho, vamos clicar então em cada uma delas e verificar. Coluna E, largura da coluna 39,29. A coluna C, o tamanho, foi 35,29. Então nós entendemos que temos que deixar as colunas de preferência com um tamanho 40. Largura da coluna 40. Não se preocupe, pois nós podemos diminuir o zoom para visualizar a nossa tabela na nossa tela. Vamos selecionar apenas a tabela, então podemos clicar de A1 até E8 ou de E8 até A1. Vamos colocar todas as bordas. Leve o cursor do mouse até o menu Drop-Down, clique sobre ele, escolha todas as bordas. Vocês podem colocar um negrito ou deixar do jeito que está, já é suficiente. Se vocês acreditam que a linha esteja muito próximo das palavras e possa afetar o recorte, então ajuste elas para um tamanho maior. E vamos fazer esse mesmo procedimento para todas as linhas de 1 a 8. Clique, segure e arraste do número 1 até o número 8. Escolha uma das seleções e clique com o botão direito. Altura da linha 23. É muito curto. Temos que escolher um tamanho maior do que já estava. Portanto, vamos escolher um tamanho 45. Ainda não é suficiente. Vamos aumentar gradativamente, 47. Esse tamanho já nos atende, porque se usarmos a tesoura para recortar isto, poderia acontecer algo relacionado ao quê? Ao cortarmos alguma palavra da nossa coluna. Então, para não termos esse problema, vamos aumentar um pouco mais. Então, de 47, vamos colocar um 49. Pronto. Pressione as teclas Ctrl B do seu teclado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos visualizar a impressão do documento para não acontecer aquele problema de imprimirmos o documento e sair em duas folhas. Leve o cursor do mouse para o botão Office, Imprimir, Visualização de impressão. Veja o que aconteceu. Os dados das duas primeiras colunas, eles saíram então visíveis na primeira folha, o que significa que se imprimíssemos esse documento, é assim que você teria a impressão dele. Você conseguiria apenas visualizar a primeira e a segunda coluna da sua tabela. Veja o que acontece com a segunda folha. Temos os dados da terceira e da quarta tabelas. E por fim, os dados da quinta e última coluna na terceira folha. Para evitar esse problema, vamos fazer uma configuração. Feche a visualização de impressão. Repare que ao fechar, você verá as linhas pontilhadas. Elas indicam o limite da margem de impressão. Para não termos esse problema, vamos selecionar a nossa tabela de A1 a E8 ou de E8 a A1. E precisamos clicar em uma opção relacionada ao ajuste para a impressão de documento. Essa opção ela está em algum lugar do Excel e nós precisamos então localizá-la para evitar desperdício de tinta de impressora, tá certo? Porque muitas vezes você imprime as coisas, mas você pode imprimir tudo numa única folha. Leve o cursor do mouse para a guia Exibição, clique em Visualização da quebra de página, clique em OK. Repare que as linhas pontilhadas ficaram em azul e a visualização agora pode ser vista dentro da planilha do seu aplicativo Excel. Vamos fazer o ajuste para que toda essa tabela saia na sua impressão, tudo bem? Na impressão de uma só folha.
e em formato paisagem. Primeiro, leve o cursor do mouse para a primeira sequência pontilhada em azul. Clique, segure e arraste para a esquerda. Solte. Agora clique na segunda opção, na segunda sequência de linhas pontilhadas em azul e arraste para a direita. Vamos tentar eliminar essa divisória entre a página 1 e a página 2. Repita o mesmo procedimento. Repare que a linha não está mais pontilhada, o que significa que a impressora só irá imprimir duas páginas, na primeira folha, a primeira e a segunda coluna, e na terceira folha, da terceira, quarta e quinta colunas. Tudo bem? Leve o cursor do mouse então para esta divisória na linha 1. Clique, segure e arraste para a esquerda. Repare que a divisão ainda continua. Tente arrastar para a direita. Pronto. Todas essas tabelas agora serão impressas na página 1, numa única folha. Tudo bem? Para termos certeza, leve o cursor do mouse até o botão Office, Imprimir e Visualização de impressão. É assim que irá sair a sua tabela. Para que tenhamos maior alcance dos dados, vamos fazer uma configuração. Leve o cursor do mouse até configurar página. Clique na opção paisagem. Clique agora na guia margens. Vamos zerar todas essas margens. Cabeçalho, margem direita, margem esquerda, a margem inferior e também o rodapé. Vamos deixar tudo zero. Vamos centralizar a nossa tabela. Clique em horizontal e também em vertical. Ok. Repare que ao imprimir o documento, então, nós vamos ter uma tabelinha. Uma tabela nesse tamanho e centralizada, tudo bem? Tanto horizontalmente quanto verticalmente. Se você quiser, você pode aumentar o tamanho desses dados. Então, para isso, selecione de E8 a A1 ou A1 até E8. Aumente a fonte de 30 para 60. Ajuste, então, a sua tabela. E repita os procedimentos anteriores. Clique na linha pontilhada e arraste para a margem mais próxima, para deixar todas as colunas disponíveis numa única página do seu documento. E não esqueça das linhas. Selecione as linhas, aumente o tamanho delas, aumente um pouco mais. Pronto! Então temos aí já a nossa tabela preparada. Vamos imprimir então a nossa tabela? Um detalhe, pessoal, antes de imprimirmos, vamos então colocar as colunas no mesmo tamanho. Novamente, para quando recortarmos, não termos aquele problema das células, no caso os quadrinhos que temos aqui, eles ficarem em tamanhos diferenciados, tá bom? Então, a coluna de maior tamanho, (73) 81. Então, vamos deixar todas as colunas
no tamanho 81. Selecione todas as colunas, escolha a opção largura da coluna, tamanho 81. Repare que a divisória apareceu novamente. Então, para evitarmos que saiam duas impressões, clique, segure e arraste essa linha divisória para a margem mais próxima, neste caso a direita. Agora sim, podemos então imprimir a nossa tabela.